Graça e paz e um bom dia a todos, um ótimo final de semana. Estamos começando o programa Expressão da Fé e para mim é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, meditando na palavra, buscando a Deus. Olha, com certeza não há nada mais importante que o homem possa fazer do que buscar a Deus. Essa é a principal tarefa, né? Buscar a Deus e a sua justiça. Bem, na semana passada nós fizemos uma pergunta referente ao novo nascimento, né, mencionado por Jesus a Nicodemos. E nós fizemos a seguinte pergunta: será que o novo nascimento depende de uma iniciativa do homem? É o homem quem decide crer em Deus, crer em Cristo para a sua salvação ou não? Ou ele é eleito antes da fundação do mundo, né? Conforme está no texto de Efésios, no capítulo 1, inciso 4. Bem, essa é uma discussão polêmica e muito antiga, né? Isso já vem de muito tempo e se divide em duas principais correntes, que é a corrente calvinista, né? Baseada na interpretação do teólogo João Calvino, né? Sobre a predestinação, que é mencionada na Bíblia, e a outra corrente é a corrente arminiana, de Jacó Armínio. Nós falamos alguma coisa no programa passado e fundamentamos, né, algumas passagens aí que dão base ao pensamento calvinista. O calvinista acha que os salvos, eles são eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, o homem ele não tem o livre-arbítrio de buscar a Deus. Ele está morto espiritualmente e assim não depende dele. A salvação é do pastor para a ovelha, ok? Nós vamos falar mais algumas passagens que dão base a esse pensamento calvinista. Uma delas está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, que diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, é preciso que o Pai, que Deus, dê a Cristo aquele que vai ser ressuscitado, ou seja, o salvo. Então isso não dependeria de uma ação humana. Uma outra passagem também está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma outra passagem está em Efésios, né? Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa é uma das grandes alegações dos calvinistas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bem, aí nós concluímos as principais, né? Como eu disse já no programa passado, não vamos tomar nenhuma posição a respeito dessas correntes, mas é um assunto realmente muito interessante. Ele agrega muito conhecimento bíblico, então eu aconselho a você a pesquisar esse assunto, né? Hoje nós temos aí o recurso da internet e existem inúmeros autores, muitos vídeos a respeito desse assunto, e é importante para o seu conhecimento bíblico, ok? Nós daqui a pouco vamos continuar com esse assunto, né? Vamos abordar também o arminianismo, e hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial, que é a missionária Catherine Lebrun. Muito obrigado pela sua presença, né? É um prazer tê-la aqui no programa. E a Catherine, ela é uma missionária já há muito tempo, já visitou muitos países, e nós vamos falar sobre esse trabalho que é um mandamento, hein? Nós já vamos entrar nesse aspecto, é muito importante para o cristão de hoje, ok? Bom dia, Catherine. Bom dia, Sadrata. Eu gostaria de te agradecer por esse convite. É um prazer estar com todos e de ter essa oportunidade também de compartilhar um pouco do que é missão, em que se fala de ser missionária, ir nas nações, responder ao ID. Então, eu estou aqui para poder iluminar um pouco cada um em relação a esse assunto. Maravilha. E a Catherine, ela é francesa, né? Aliás, meu nome é difícil, Siddhartha, e muitos acabam pronunciando de várias formas. Então, não se importe não, né? Ela é francesa
E está no Brasil já há algum tempo, né, Caterine? Faz 10 anos, mais ou menos. 12 anos. 12 anos. É já um bom tempo, né? E é o seguinte, antes de começarmos nesse assunto, vamos lembrar uma coisa que eu acho importante, que está, deixa eu achar aqui, no Evangelho de Marcos, né? Mas todos conhecem essa passagem, está no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Eu estou mencionando essa passagem do Evangelho de Marcos, porque isso é uma obrigação nossa, é um mandamento para os cristãos. Né? Nós temos que continuar o trabalho apostólico. Então, muitos pensam que a causa missionária, ou quando eles contribuem, né, não podem viajar, mas eles contribuem com dinheiro, o crente ele não está fazendo nenhum favor, não está sendo bonzinho, não, é obrigação dele. Essa é uma oferta sagrada para cumprimento de um mandamento, que também está no livro de Atos, né, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, acho essa passagem maravilhosa e todos conhecem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa passagem é para nós cristãos, é uma obrigação, né, para que nós continuemos esse trabalho apostólico, todos nós, e é o trabalho da Caterine. Né, Caterine? Exatamente. Quantos países você já visitou no seu trabalho missionário? Um pouco mais de 20 países já. E por quanto tempo? Então, eu parei de viajar tanto nas nações desde que eu tinha pedido a Deus realmente de poder me enraizar num país para ver também o meu fruto se manifestar, para poder semear numa nação, ver a semente crescer e poder ver, colher também dessas sementes que foram jogadas lá na terra brasileira. Então, era uma oração que eu tinha feito a Deus. Eu cheguei aqui nesse sentido. Em 2001, eu cheguei em Curitiba. Eu fiquei mais ou menos alguns anos que eu comecei a fazer ida e volta entre a França e o Brasil, até que eu consegui permanecer um pouco mais aqui. Deus me chamou também, me trouxe aqui? Trouxe aqui em Limeira alguns anos atrás. Então, nesse sentido de desenvolver esse projeto de formar missionários. Então, minha área hoje é mais formar missionários na parte linguística, porque a gente vê na igreja brasileira que existe muito centro de formação teológicos, bíblicos, até missionários. Mas toda essa parte linguística e transcultural não está ensinada. Ela é muito importante porque chegar numa outra cultura, você pode até falar o idioma, mas chegar numa outra cultura não é fácil. Você tem que ser realmente bem preparado para isso. Então, tem essa formação que o missionário deve ser muito atento realmente para se preparar e se formar na palavra, ter experiências muito boas já na terra dele, ter resultados onde que ele esteja. Depois, no nosso chamado, na sua vocação, então, se preparar também para o transcultural. Quanto tempo está no trabalho missionário, no geral? Vai fazer 25 anos agora. Faz bastante tempo. Esse assunto é bastante fascinante, mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já. Estamos de volta com a pergunta: será que a salvação é responsabilidade do homem? É o homem quem decide crer em Deus, crer em Cristo para a sua salvação ou não? Ou será que o salvo, ele é salvo porque é eleito antes da fundação do mundo, como defendem os calvinistas, com base principalmente no que diz o livro de Efésios, né, no capítulo 1, versículo 4, que eles foram eleitos antes da fundação do mundo? Bem, nós mostramos algumas passagens que fundamentam esse pensamento calvinista e agora nós vamos mostrar o outro lado, sobre o arminianismo, né? Uma das passagens que fundamenta o pensamento arminiano está na famosa passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que nessa passagem está dizendo que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Então esse é um outro pensamento. O homem ele tem o livre-arbítrio, segundo o arminianismo, de crer em Cristo para a sua salvação. Há também uma outra passagem também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uma outra passagem também, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós vemos que são pensamentos antagônicos, na verdade essas correntes elas se subdividem, há várias subdivisões, mas de uma maneira geral nós temos essas duas correntes e nós finalizaremos posteriormente, tá? Nós vamos ainda amadurecer esse assunto para nós chegarmos a uma conclusão, não tomarmos um posicionamento, mas chegarmos a alguma conclusão a respeito desse estudo. Mas nós estamos aqui também com a missionária Caterine, numa conversa muito interessante, e eu queria te fazer uma pergunta, Caterine. Qual a diferença entre o crente e o discípulo? Já eu quero agradecer para o convite de hoje, estar com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouco de missão juntos e para aqueles que estão assistindo a gente. A diferença, eu acredito que todo mundo crê em algo, né? Depois se destaca crer em Deus, crer em Cristo Jesus, né? Como seu Salvador, seu Senhor da sua vida. Então vamos falar da diferença talvez entre o cristão e o discípulo. Hoje eu acredito que na igreja nós vemos muito cristãos, mas não todos são discípulos. O discípulo ele tem o dever de ser parecido a seu mestre, em caráter, em ação, atitude, comportamentos e frutos, porque todos nós damos frutos, mas não todos são bons, sobre a qualidade requerida pela palavra de Deus, o que também as escrituras estão ensinando a gente. Então, eu creio que, para resumir em poucas palavras, o cristão é aquela pessoa que é salva, aquela pessoa que recebeu o seu Salvador Jesus Cristo. Mas poucas, para se tornar discípulos, a gente tem que deixar Jesus se manifestar como o Senhor da minha vida. Mas somente os salvos, somente os discípulos seriam salvos? Eu acredito que na vida corrente, as pessoas até são discípulos de muitas coisas, hein? Discípulos, seguidores de pessoas famosas. A gente vai falar deles, de ídolos, por exemplo, numa outra linguagem. Todos nós somos discípulos de alguém. A Paulo está ensinando nós de ser os imitadores dele. Então, na nossa caminhada com Cristo, sempre nós vamos ter um referencial. Um pastor, um homem, uma mulher de Deus, que vai ser o nosso referencial. Mas o nosso alvo principal realmente tem que ser Cristo. É Ele que eu tenho que imitar, Ele tem que ser meu objetivo, meu alvo de vida, na verdade. Porque Ele é perfeito, Ele não falhou em nada. Por exemplo, o homem vai sempre decepcionar a gente. Um pastor, um homem, mulher de Deus, nós somos homens. Então, nós vamos sempre decepcionar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não somos perfeitos. Então, da minha carreira missionária, por exemplo, carreira simplesmente de cristão, eu tive muitas pessoas que foram diferentes referenciais para mim, para me ajudar na minha fé, para referencial de pessoas de caráter, pessoas fiel a Deus, vivendo os milagres de Deus. Cada um, de acordo com a sua caminhada com Deus, Deus vai trabalhando aquele ponto, talvez, da fé, de conhecer mais as Escrituras. Então, nós vamos ter diante de nós pessoas que vão nos ajudar fisicamente. Mas meu alvo sempre, 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 além do pastor, além de um mestre, um grande evangelista, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Jesus Cristo tem que ser meu alvo. Sempre, sempre, meus olhos têm que estar nele e tentar de imitar nele.
sempre pedindo se Jesus estava no meu lugar, como ele ia reagir naquela situação. Se Jesus estava comigo, o que ele faria? Isso me ajuda a responder a uma situação, às necessidades das pessoas, em ajuda, e ajuda qualquer, né? Que seja dar conselhos, ensinar. Cristo tem que ser meu primeiro mestre na minha vida. Uma pergunta falando em missões. Hoje está tudo muito globalizado, até por causa da internet. Nós temos notícias, às vezes, nos países árabes, né, nos países do Oriente Médio, que alguém foi condenado à morte porque confessou a sua fé em Cristo, né, a sua fé no cristianismo. Como que está essa questão das missões na igreja perseguida? Como que você vê isso? Em relação a ir ou em relação a... Em qual sentido? Qual a sua visão, né, do trabalho das missões? É diferente fazer um trabalho missionário aqui no Brasil, onde a pessoa tem total liberdade de crença, do que num país no Oriente Médio, onde impera o islamismo e a gente praticamente tem que se esconder, né, para poder exercitar a fé cristã. Eu acredito que em todos os países a gente não tem tanta liberdade, especialmente porque hoje não tem mais fronteiras. Alguns anos atrás, eu fui envolvida num projeto como uma equipe da missão. A gente foi trabalhar em Paris, num bairro da periferia de Paris, para apoiar um pastor que tinha a visão de implantar uma igreja naquele lugar. Nossa equipe foi receber pedras. Eu me lembro que tinha uma pedra que voou acima da minha cadeira, que bateu o meu violão. Então, com certeza não tem nada a ver também com os países perseguidos, mas eu quero dizer, tem regiões aqui no Brasil, bairros aqui no Brasil, aqui em Limeira, tem bairros que são perigosos, só porque você vai falar de Jesus. Lugares onde o traficante, por exemplo, já tomou conta, ele não está feliz quando tem uma igreja ou evangélicos que vêm aqui para fazer discípulos, tirar as pessoas da droga, porque são revendedores que vão sair do negócio. Eu conheço um pastor, o pastor Guilherme, por exemplo, que faz um trabalho ótimo lá na região de Ernest-Cue e que passou para dificuldades terríveis, mas Deus sustentou e apoiou. No Nordeste é a mesma coisa. No Nordeste é do fato que tem poucas igrejas evangélicas, pessoas perdem mesmo o trabalho deles, perde muitas coisas por causa do evangelho que eles estão pregando. Bom, eu já vou fazer uma pergunta a respeito desse assunto, da situação no Brasil, mas nós temos agora aqui para o nosso intervalo comercial e nós voltamos já já. Estamos de volta aqui nessa conversa tão interessante com a missionária Caterine. Queria agradecer mais uma vez, viu, Caterine, pela sua presença. O programa é nosso, é um programa de amigos. Eu gostaria que você voltasse outras vezes, porque com 24 anos de ministério, né, em mais de 20 países em que você atuou, com certeza você tem muitas histórias e muitas coisas boas, né, para nos ensinar. Né? Mas falando no trabalho missionário, na causa missionária, muitos pensam que é só viajar para outros estados, outros países, e não é bem assim, né? Há muitos casais aí que estão na igreja e as ovelhas perdidas, os filhos em casa, estão perdidos. Quer dizer, o trabalho missionário, na verdade, ele começa dentro de casa, seria assim? Exatamente, eu acredito. O cristão, quando ele se converte, ele deve realmente se tornar ele mesmo um discípulo para fazer discípulos, que é, na verdade, o cumprimento de Mateus 28, 37 e 38, que fala de fazer discípulos e ensinar para que se guarde o que Deus está mandando na sua palavra, de obedecer. Então, é um trabalho de ensino e a gente tem que já se tornar discípulo para depois, eu acredito, é uma escada da fé. Depois, eu acredito, vem o chamado vocacional, a formação que vai junto, e lá então a gente pode ir. Para chegar até a igreja perseguida, que foi a pergunta que você fez antes, eu queria falar que realmente tem que ter uma preparação muito grande para poder ir trabalhar nesses países que são perseguidos, que perseguem os cristãos, especialmente porque uma indisciplina tua,
uma falta de sabedoria tua, de não se submeter, por exemplo, a algumas regras essenciais para sobreviver e não colocar pessoas em perigo, é essencial. Você tem que ser uma pessoa muito disciplinada, submetida, equilibrada espiritualmente falando, que tem o conhecimento da palavra, porque às vezes você não vai poder talvez carregar mesmo uma palavra contigo, porque você poderia ser parado numa fronteira. Então você tem que ser um livro, você se torna um livro, para poder responder às necessidades daquele lugar e ser você a luz. Você vai ser o sal e você vai ser a luz daquele lugar. Então não dá mais agora de ser adorador como violão, por exemplo, lá como os beduínos, por exemplo, no deserto. E não tem tomada, como você vai adorar? Então, a tua adoração, a tua intercessão, tudo a parte vocacional de que a gente deve ser, ela precisa ser visível nesses países. Entende? E lá você vai poder se tornar um pai, uma mãe espiritual, para realmente dar à luz a filhos espirituais, dar à luz a uma igreja, dar à luz a um ministério. Então, isso requer uma maturidade ministerial. Não é qualquer pessoa que vai nesses países. Você precisa um preparo muito grande, às vezes. Eu estou entrando no meu chamado hoje. Depois de 24 anos de conversões, de formação bíblica, teológica. Hoje, com meu esposo, nós estamos continuando também a fazer um curso de teologia. Então, a gente não para de estudar. A gente não descansa sobre as nossas experiências pessoais. A gente está sempre indo para ser renovado, para aprender, para ser ensinado. É para fazer a diferença. Então, para ir nesses países onde a igreja é perseguida, realmente tem que ter uma formação muito grande, um preparo muito grande e muito sério. E que Deus abençoe o seu ministério, né? Continue abençoando esse ministério que é seu, Caterine, e também do seu marido, né? Vocês têm muito tempo ainda pela frente e espero que volte outras vezes, ok? Para que a gente possa continuar nessa conversa tão interessante para o cristão. Bem, você que está em casa, eu queria convidá-lo a acessar novamente o nosso site, né? expressãodafé.com. Essa semana nós ficamos muito felizes porque se cadastraram os primeiros intercessores. Então é muito fácil, do lado esquerdo da página inicial, você tem lá um espaço para o intercessor, você vai colocar o seu e-mail e vai pedir para cadastrar. Depois do cadastro, então, você, através do e-mail, vai acessar os pedidos de oração. Então, estabeleça esse ministério na sua vida, né? O ministério da oração intercessória é uma bênção muito grande, é de uma riqueza espiritual muito grande. Então, nós aguardamos para o seu cadastro e também os seus pedidos de oração. Também começamos a ter os pedidos de oração. Vocês podem acessar o site, né? Na parte de baixo tem lá os pedidos de oração. Esses pedidos não ficam expostos, eles vão para um local onde somente o intercessor cadastrado é que tem esse contato, né? E que vai ter acesso a esses pedidos de oração. Também durante essa semana surgiram os primeiros pedidos, já estamos, né? Crescendo nesse ministério e eu conto com você. Acesse o nosso site lá também com muitas notícias interessantes. Temos um espaço para pregações especiais. Temos lá um sermão do pastor Paulo Júnior, que é um excelente pastor da cidade de Franca, né? Da Aliança do Calvário, e é um chamado à oração. Vale a pena ver essa pregação, é maravilhosa. Nós até estamos aí estudando de trazer o Paulo Júnior também aqui no programa, ok? Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e aguardamos você no próximo sábado. Até lá.